Governo qualifica 8 portos para parceria privada pelo Programa de Parcerias de Investimentos. Da periferia para São Paulo Fashion Week, costureiras desfilam na passarela do maior evento de moda do Brasil e o mais importante da América Latina. Começa neste sábado a campanha de mega vacinação contra a Covid-19. Câmara dos Deputados aprova a criação de MEI caminhoneiro. Coquetel contra a Covid desenvolvido pela AstraZeneca tem proteção de 83%. Equipe de arbitragem feminina apita pela primeira vez partida profissional de futebol masculino na Jordânia. G7 pede a Belarus fim imediato da crise migratória. Museu Nacional anuncia a descoberta de uma espécie de dinossauro brasileiro. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje o decreto que qualifica novos terminais portuários para o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Com isso, essas unidades poderão ser concedidas à iniciativa privada. Amanhã, a área de 3 terminais portuários irão a leilão, 2 delas no Porto de Santos. Novos terminais portuários foram qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. Eles ficam no Porto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Porto de Santos, no Porto do Rio de Janeiro, no Porto de Salvador, na Bahia, e de Ilhéus, também na Bahia, além do Porto de Mucuripe, no Ceará, e do Porto de Itaqui, no Maranhão. O decreto de qualificação, assinado pelo presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, a aprovação desses projetos tem o objetivo de garantir tratamento prioritário dentro do previsto na legislação nacional para que esses empreendimentos sejam cedidos à iniciativa privada, promovendo o desenvolvimento econômico ao país e aos estados em ações focadas na ampliação, melhoria de infraestrutura e serviços de logística. O decreto publicado nesta quinta-feira qualifica novos terminais portuários para que eles sejam estudados e posteriormente concedidos à iniciativa privada. Em contrapartida, as empresas deverão fazer investimentos para a expansão e melhorias dos serviços. O edital, com maiores informações, ainda será publicado. O Programa de Parcerias e Investimentos do Ministério da Economia tem como objetivo qualificar os empreendimentos prioritários para o governo federal. Nesse sentido, o decreto publicado qualificou 7 terminais portuários que vão atrair, em média, 991 milhões de reais em investimentos para o país. Dentre eles, é importante destacar 2 grandes terminais que serão licitados. São eles o STS-53 para movimentação de fertilizante no Porto de Santos e o IQI-14 para movimentação de combustíveis no Porto do Itaqui, no Maranhão. Esses investimentos são extremamente necessários para a modernização do setor, ampliação da eficiência e além de gerar emprego e renda nessas regiões. Os projetos qualificados estão em fase de estudos e têm a publicação do edital prevista para meados de 2022. O Programa de Parcerias de Investimentos tem atualmente 48 projetos na carteira, o que beneficia cerca de 33 milhões de pessoas em 1.400 municípios. Entre os empreendimentos, há projetos de saneamento básico, saúde, educação, distribuição de água e muitos outros. Novos leilões e qualificações devem ocorrer até o fim do ano, ampliando os investimentos e o número de pessoas atendidas. Nesta sexta-feira, o governo federal fará o leilão de mais 3 terminais portuários, 2 no Porto de Santos, em São Paulo, e 1 em Imbituba, Santa Catarina. As áreas que serão leiloadas no Porto de Santos são destinadas à distribuição e armazenagem de combustíveis. Já o Porto de Imbituba movimenta granéis líquidos, combustíveis e químicos. Com o arrendamento dos 3 portos, são esperados investimentos de quase R$1 bilhão ao longo do contrato, que é de 25 anos, com geração de mais de 16 mil empregos. Vencem as empresas que apresentarem os maiores valores de outorga.
O leilão será realizado nesta sexta-feira, a partir das 11 da manhã, na Bolsa de Valores, em São Paulo. O professor de Direito do IBMEC, Rodolfo Tamanarra, explica que a concessão de empreendimentos de infraestrutura à iniciativa privada é um mecanismo válido para canalizar recursos, melhorar logística e gerar empregos. Mas o poder público não pode deixar de fiscalizar e acompanhar o serviço prestado nas unidades concedidas. A privatização dos portos é um tema importante e que se insere numa agenda mais ampla, que é a do desenvolvimento da infraestrutura no Brasil. Fato é que o poder público brasileiro, notoriamente, tem limitações para investir os recursos públicos necessários para o desenvolvimento pleno da infraestrutura no Brasil, principalmente de transportes. Então a privatização ela pode ser realmente um mecanismo interessante para canalizar recursos da iniciativa privada, né, para o desenvolvimento, manutenção e expansão, né, da estrutura portuária. Isso porque especialistas indicam que na última década foram investidos pelo poder público em infraestrutura em geral apenas 2% do PIB, sendo que a expectativa seria de que seria necessário quase 3 vezes esse percentual, né, para atender minimamente as necessidades que o Brasil tem, né, enquanto infraestrutura. Então a privatização em princípio ela pode ser um mecanismo interessante, né, exatamente por conta dessa, né, canalização dos recursos privados, mas vai ser importante que o poder público continue exercendo a função dele de regulador e de fiscalizador. Exatamente porque no caso, principalmente dos portos de pequeno e médio porte, a gente está falando de uma infraestrutura de transporte direcionada a transporte de pessoas e de mercadorias, de menor proporção. Então nessa situação, né, para que não haja cobranças indevidas de tarifas de forma excessiva, para que não haja, né, empecilhos, seja para o transporte de pessoas, seja para o desenvolvimento econômico através, né, que se dá pelo transporte de mercadorias, né, de uma ponta a outra, exatamente que o poder público atue, né, de maneira a fiscalizar, né, essa prestação de serviço, né, dirimir eventuais conflitos que ocorram entre partes envolvidas, né, e também não crie empecilhos, né, que encareçam essa prestação de serviço por parte daquele investidor privado. Já está no Senado Federal o projeto que altera a tributação para caminhoneiros autônomos inscritos no MEI. O texto foi aprovado ontem pela Câmara. Pela proposta aprovada pela Câmara dos Deputados, o limite de enquadramento dos caminhoneiros autônomos dentro da categoria de microempreendedor individual passa de R$ 81 mil para R$ 251.600 por ano. A alíquota a ser paga à Receita Federal será de 12% sobre o salário mínimo. O texto, discutido e chancelado pelos deputados na tarde desta quarta-feira, é um substitutivo de autoria da deputada Caroline Detoni, do PSL de Santa Catarina, e também aumenta o número de integrantes do Comitê Gestor do Simples Nacional, incluindo representantes do SEBRAE e das Confederações Nacionais de Representações de Micro e Pequenas Empresas. A proposta já tinha sido aprovada pelo Senado Federal, mas como sofreu alterações na Câmara, voltará a ser discutida no plenário do Senado em data ainda indefinida. O texto aprovado na Câmara não contempla a inclusão de 15 novas categorias de atividades no Simples Nacional como MEI, entre elas personal trainer, cantor ou músico. A Flixbus, operadora de rotas rodoviárias controlada pela empresa alemã Flix Mobility, anunciou sua chegada ao Brasil. Para sua estreia, a Flixbus vai praticar preços promocionais. A empresa pretende comercializar 10 mil passagens com 99% de desconto, ou seja, por menos de R$1. Após esgotado o lote inicial, os preços partirão de R$ 19,09. As atividades no Brasil começam no dia 1º de dezembro, com rotas de São Paulo para o Rio de Janeiro e São Paulo para Belo Horizonte. As operadoras de turismo do Brasil registraram crescimento no faturamento pelo 3º mês seguido em outubro. A constatação foi divulgada nesta quinta-feira pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo em seu boletim mensal. O crescimento está atrelado à abertura das fronteiras brasileiras e o aquecimento do mercado de viagens domésticas por conta do avanço da vacinação no país. Do total de operadoras, 21% delas já superaram suas médias históricas no mês de outubro. E vamos para o mundo da moda. Na São Paulo Fashion Week, costureiras da periferia também desfilaram pela passarela.
Foram apenas alguns minutos, mas tempo suficiente para marcar a vida dessas mulheres batalhadoras. As costureiras do projeto Cria Costura realizaram o sonho de apresentar suas criações no famoso evento de moda. Então é necessário que as costureiras também aprendam e possam estar nesse meio da moda, né? Porque a fashion é algo que expande, né, pelo mundo inteiro, e a gente sabe que são as portas que abrem. O projeto Cria Costura ofereceu qualificação profissional às costureiras da cidade de Tiradentes, extremo leste da capital paulista, muitas em situação de vulnerabilidade social. Eu tô achando maravilhoso, porque assim, as pessoas geralmente conhecem o estilista, o design, mas assim, a costureira nunca é lembrada, né? A pessoa que tá lá no final da fila nunca é lembrada. Então, para mim, assim, é uma honra. O São Paulo Fashion Week e o Instituto Nacional de Moda e Design, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, desenvolveram o projeto Cria Costura. Um projeto simples de costura, ele sai de uma comunidade que é carente, que está distante do centro, e coloca ela em contato com a maior semana de moda que a gente tem no Brasil. Que os aplausos sirvam de incentivo para novas conquistas. E veja a seguir, a mensalidade escolar pode subir 12% em 2022. E ainda, a campanha de mega vacinação contra a Covid começa neste sábado. A mensalidade escolar pode subir mais de 12% no ano que vem. Não existe limite máximo para o reajuste anual, mas os colégios precisam apresentar uma planilha de custos que comprove a necessidade do aumento. Antes do ano chegar ao fim, as escolas particulares já anunciam os reajustes para 2022. E com a retomada dos alunos ao ensino presencial, o valor das mensalidades tende agora a acompanhar a disparada da inflação no país, que no acumulado em 12 meses voltou a alcançar os 2 dígitos. Um levantamento realizado pela consultoria Meira Fernandes, especializada em gestão de instituições de ensino, mostra que 90,9% das escolas particulares pretendem aumentar o valor da mensalidade no próximo ano. A pesquisa foi realizada em novembro em 5 estados, com escolas que reúnem cerca de 25 mil crianças e adolescentes matriculados. Entre as instituições que vão subir os preços, a maior fatia pretende fazer um reajuste entre 7% e 10%. Uma parcela de 7,6% informou que vai aplicar um aumento entre 10% e 11%, enquanto 9,1% vão elevar as mensalidades em 12% ou mais. Vale lembrar que não existe teto para o reajuste e que cada escola tem autonomia para definir as mensalidades. Apesar disso, a lei estabelece que o novo valor deve estar de acordo com as despesas da escola, comprovado por planilha de custos, e o reajuste só pode ser feito uma vez a cada 12 meses. A cidade de São Paulo iniciou nesta quinta-feira a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid. Podem se vacinar adultos maiores de 18 anos com intervalo de 5 meses, depois de completar o esquema vacinal de 2 doses. Além da redução do intervalo entre doses, independente de doença pré-existente, idade ou função, a dose adicional está liberada para qualquer pessoa com mais de 18 anos. A prioridade vai ser para a imunização com uma vacina diferente da aplicada nas primeiras doses. O Ministério da Saúde vai usar preferencialmente o imunizante da Pfizer, mas aplicará também a da Janssen e da AstraZeneca. Começa neste sábado a campanha de mega vacinação contra a Covid-19. A ação busca atingir o público que ainda não completou o esquema vacinal com a segunda dose. Até o dia 26, o Ministério da Saúde vai promover diversos eventos nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Curitiba, Salvador e Brasília. A campanha nacional de mega vacinação contra a Covid-19
quer despertar o público para a importância de completar a imunização. São mais de 21 milhões de brasileiros que ainda não tomaram a segunda dose da vacina. A campanha tem como slogan "Proteção pela metade não é proteção". E para dar visibilidade à ação, o ministro Marcelo Queiroga vai participar da iniciativa no Rio de Janeiro. A ação também pretende incentivar as pessoas que estão aptas a tomar a dose de reforço. Cerca de 9.300.000 pessoas podem tomar a terceira dose, que, segundo o Ministério da Saúde, já está disponível para a população. A farmacêutica AstraZeneca afirmou que o coquetel de anticorpos monoclonais manteve a proteção contra a Covid-19 após 6 meses da aplicação. A fórmula evitou casos graves e mortes pela doença. A AstraZeneca anunciou que o uso de anticorpos monoclonais protetores em pacientes com risco de não responderem adequadamente à vacinação mostrou eficácia mesmo após 6 meses da aplicação. Segundo a farmacêutica, o coquetel reduziu em 83% o risco de Covid sintomática e evitou casos graves e também mortes pela doença. Mais de 75% dos participantes incluídos no ensaio de prevenção tinham comorbidades que os colocavam em alto risco de complicações graves pela Covid caso fossem infectados. Em outro ensaio feito separadamente, a empresa também constatou que, quando utilizados em pacientes com até 3 dias de sintomas, os anticorpos reduziram em 88% as chances de desenvolver Covid grave ou de morte. O Brasil foi um dos locais desses testes. Segundo a AstraZeneca, o coquetel é a única combinação de anticorpos de ação prolongada que tem eficácia demonstrada para prevenir e, ao mesmo tempo, tratar a Covid-19. E para a University College London, do Reino Unido, os resultados dão confiança de que a substância pode dar a pacientes vulneráveis a proteção duradoura de que eles precisam. Ambos os ensaios de prevenção e tratamento devem ser acompanhados por 15 meses ao todo para testar a eficácia dos anticorpos. Agora vamos ver os números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 298.091.108 doses. 76% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 127.450.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Damos sequência com o ranking de imunização no mundo. Já foram aplicados 7 bilhões e 590 milhões de doses de vacinas contra a Covid, de acordo com a Universidade de Oxford. A China continua na liderança, com 2 bilhões e 410 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 140 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. Daqui a pouco, a Pfizer fornecerá 10 milhões de pílulas anti-Covid aos Estados Unidos. E ainda, cineasta premiado ministra oficina na 8ª edição da Mostra Audiovisual. No mercado financeiro desta quinta-feira, o dólar fechou em alta de 0,80% na 4ª sessão consecutiva de avanço frente ao real, à medida que participantes do mercado avaliavam as perspectivas fiscais do Brasil em meio à tramitação da PEC dos precatórios no Congresso. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,69 na venda. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 293 mortes por Covid, 12.300 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. O mundo contabiliza mais de 255 milhões e 943 mil casos e tem mais de 5 milhões e 130 mil óbitos em decorrência da doença. Os Estados Unidos ultrapassaram os 47 milhões e 504 mil pessoas diagnosticadas e tem um total de 768.429 vítimas fatais. A Índia tem mais de 34 milhões e 478 mil pessoas contaminadas. Já o Brasil está próximo de 21 milhões e 990 mil testes positivos, sendo que quase 21 milhões e 207 mil pessoas estão recuperadas da doença. O país tem um total de 612.144 mortes.
O Reino Unido tem mais de 9.772.000 contaminações. E a Rússia ultrapassou a marca dos 9.063.000 casos confirmados desde o início da pandemia. A Pfizer anunciou que vai fornecer 10 milhões de tratamentos de sua pílula contra a Covid-19 ao governo americano. A Pfizer solicitou à agência que regula o setor de alimentos e remédios nos Estados Unidos a autorização para o uso de emergência de sua pílula Paxlovid e agora espera seu aval. O presidente Joe Biden insistiu na necessidade da vacinação, mas disse que o governo faz o necessário para garantir que estes tratamentos sejam facilmente acessíveis e gratuitos. A Pfizer já comercializa uma vacina contra o coronavírus em colaboração com o laboratório BioNTech. O novo tratamento antiviral foi testado em pessoas com alto risco de desenvolver casos graves de Covid e se mostrou eficaz na redução de internações e de óbitos pela doença em quase 90% dos pacientes. Os Estados Unidos pretendem produzir a partir de 2022 mais 1 bilhão de doses de vacinas anti-Covid anualmente. Os imunizantes serão produzidos a partir da tecnologia mRNA para enfrentar a pandemia da Covid-19 e ameaças futuras. Para isso, a Secretaria de Saúde do país está solicitando o interesse de empresas que tenham experiência na fabricação de vacinas deste tipo. Além de fornecer mais doses para a população americana, o plano deve permitir que os Estados Unidos ajudem outras nações necessitadas. Na quarta, Washington enviou 250 milhões de doses para 110 países de graça. De acordo com a coordenação de pandemia da Casa Branca, o programa também vai ajudar a produzir doses de imunizantes no período de 6 a 9 meses após a identificação de um futuro patógeno. Os Estados Unidos são o país que mais perderam vidas para o novo coronavírus do que qualquer outra nação. Ao todo, mais de 760 mil pessoas morreram até o momento e a média móvel diária de óbitos supera a marca de 1.000 diariamente. A Europa decidiu retornar com o trabalho remoto para frear casos de Covid. Alemanha, Bélgica, Irlanda e Holanda já orientaram a optar pelo teletrabalho. Na quarta-feira, um decreto do governo belga estabeleceu que os cidadãos devem trabalhar de casa 4 dias por semana até meados de dezembro. Na Irlanda e Países Baixos, os empregados já foram orientados a optar pelo trabalho de casa sempre que possível. As medidas são parte de um esforço para desacelerar o aumento dos casos de coronavírus na região. A Europa voltou a ser o epicentro da pandemia, apesar das taxas de vacinação de cerca de 70% ou mais em muitos países. O continente europeu é apontado como o atual epicentro da pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Os hospitais alemães sofrem com uma nova onda de Covid-19. Pela primeira vez desde o começo da pandemia, foi preciso transferir um paciente para outro país. Por falta de vagas na unidade de terapia intensiva, a equipe do Hospital Bávaro de Frenzing, no sul da Alemanha, transferiu um paciente com Covid para um estabelecimento no norte da Itália. A medida é inédita na Alemanha desde o início da pandemia do coronavírus. Nos 18 meses de crise sanitária, os hospitais alemães foram regularmente solicitados a cuidar de pacientes de países europeus sobrecarregados. Mas desde outubro, com a nova onda de Covid-19, a primeira economia da Europa tem se perguntado quanto tempo o seu sistema de saúde vai aguentar. A aktuelle Lage hier ist erneut sehr angespannt. A situação atual é muito tensa. Temos 13 pacientes em terapia intensiva, 3 a mais do que podemos cuidar em condições normais. Devido ao estado de emergência, aumentamos nossa capacidade de novo para cuidar de todos os pacientes extras. E é preciso dizer que isso é feito às custas da nossa equipe. O diretor destaca que os pacientes em estado grave por coronavírus não foram vacinados. A Alemanha tem 67,7% da população vacinada e não está entre os países da Europa Ocidental com maiores taxas de imunização. Com uma taxa de incidência de 550 infecções por 100 mil habitantes em 7 dias,
A Baviera é uma das regiões mais afetadas por essa doença. Em todo o país, o número de pacientes com coronavírus em terapia intensiva permanece abaixo do pico alcançado no final de 2020. Mas os hospitais estão mais vulneráveis devido à grave escassez de profissionais de saúde. Ainda sobre a Alemanha, o país registrou um novo recorde de casos da doença nesta quinta-feira e, por conta disso, anunciou restrições para pessoas não vacinadas contra a doença. De acordo com a nova medida, pessoas que não querem se vacinar serão banidas de bares, restaurantes e eventos públicos nas regiões da Alemanha. A determinação foi anunciada hoje pela premier Angela Merkel em meio a um aumento das restrições em vários países europeus atingidos pela quarta onda da pandemia. Começou nesta quinta-feira a 8ª Mostra Audiovisual de Dourados, em Mato Grosso do Sul, que este ano contará com a presença do premiado cineasta Joel Pizzini. O evento, promovido pela UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, está na 8ª edição e este ano contará com a presença do renomado cineasta brasileiro Joel Pizzini, que é douradense e retorna à cidade depois de 2 anos. Depois de 2 anos afastado, por conta do confinamento, eu retorno aqui, estou muito contente, muito comovido de reencontrar familiares, amigos e receber esse convite da Coordenadoria de Cultura da UFGD, que organizam uma mostra que é muito importante, que é referencial aqui no estado. Tem autores não só da região, mas de todo o Brasil que participam com filmes de curta duração, e eu fiquei muito surpreso, na condição de jurado da mostra, fiquei muito surpreso com a qualidade dos trabalhos. Tem toda uma preocupação, eu vejo aqui na universidade, que tem uma longa tradição com o cineclube, sempre um lugar aqui que eu estava chegando aqui lembrando de muitas memórias, de projeções aqui, de ciclos de cinema. Então é um lugar muito importante para o audiovisual do estado. O cineasta vai ministrar uma oficina sobre cinema de poesia, uma das maiores especialidades dele. O cinema de poesia, você trabalha muito com o estilo, as formas de expressões que às vezes não são tão visíveis. Você trabalha num campo que é o campo sensorial. Então, aqui a gente, no encontro que teremos aqui na UFGD, vamos falar disso. Outras formas de expressão, além das que a gente conhece normalmente. Ele também foi convidado para a banca julgadora da mostra e destacou a qualidade das obras inscritas no evento e, sobretudo, do audiovisual sul-mato-grossense. Então, nós temos essa tradição poética aqui no estado, temos autores muito talentosos, existe uma produção subterrânea que está começando a aparecer. Eu destaco muito, inclusive, a Lei Aldir Blanc, quando eu participei de vários encontros online, percebi uma potência muito grande aqui no estado, das pessoas expressando de outras formas, às vezes de uma economia de linguagem, de formas que não são tão impactantes, mas que tocam o coração. A Mostra de Audiovisual já se tornou um evento tradicional no município e conhecido em várias partes do Brasil. A Mostra Audiovisual é um projeto de extensão, submetido pela Coordenadoria de Cultura, que já está em sua 8ª edição. Esse ano já vem com um caráter um pouco diferenciado. Ele vem, a gente vai ter atividades online e atividades presenciais. E mesmo as presenciais vão ser restritas a um público específico, que são os finalistas. Então, quem se inscreveu para a oficina. Então, ele vem com esse diferencial esse ano. A coordenadora explica que a mostra irá premiar as melhores obras inscritas e que uma das categorias é direcionada apenas para produtores de filmes de Mato Grosso do Sul. Na mostra existem 2 premiações, 2 prêmios, o Prêmio Curta do Mato, que são só para produtores de Mato Grosso do Sul, e o Grande Prêmio MAD, que aí podiam se inscrever produtores de todo o país. Então é uma forma de valorizar mesmo e de fazer com que esses produtores sejam reconhecidos no seu trabalho. E a seguir você vai conhecer uma nova espécie de dinossauro descoberta no Brasil. E ainda, Usain Bolt, o insuperável.
Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira a descoberta de uma nova espécie de dinossauro brasileira, o Bertasaura leopoldinae. De acordo com os especialistas, esse foi o fóssil mais completo de um dinossauro do período Cretáceo já encontrado no Brasil. A espécie, que viveu no Brasil em um período estimado entre 70 e 80 milhões de anos atrás, foi batizada em homenagem a Berta Lutz, pesquisadora brasileira, e a imperatriz Maria Leopoldina. O réptil possui feições únicas em seu crânio, o que fazem desta descoberta uma das principais realizadas no campo da paleontologia no Brasil nos últimos anos. O fóssil foi encontrado em um trecho rural do município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, a 530 quilômetros de Curitiba. O local onde ele foi encontrado é conhecido como Cemitério dos Pterossauros. Segundo o diretor do Museu Nacional, Alexandre Kellner, que participou das escavações entre 2011 e 2014, o nível de conservação dos fósseis impressionou os paleontólogos. Segundo Kellner, o que torna esse dinossauro genuinamente raro é o fato de ser um terópode desprovido de dentes, o primeiro banguela encontrado no país. Para o especialista Luiz Carlos Venschutz, da Universidade do Contestado, em Santa Catarina, as condições da região podem ter contribuído para o processo. Ele argumenta que a descoberta é uma possibilidade de entender como era a interação entre espécies de dinossauro no período Cretáceo no Brasil. A Berta permite entender os antigos ecossistemas que existiam no Brasil e seus componentes faunísticos. O esporte, que já ajudou a interromper guerras e conflitos armados em diversas nações, também tem ajudado a vencer o preconceito. Na Jordânia, pela primeira vez na história, um trio de arbitragem inteiramente feminino comandou uma partida de futebol no país. A Liga Profissional Masculina da Jordânia proporcionou este acontecimento histórico no Oriente Médio, na rodada de encerramento do campeonato local. O Shahab ganhou por 4-1 ao Al-Bacar, mas o que menos importou foi o placar final. Esna Al-Mobdin dirigiu a partida no campo, ao lado das assistentes Islam Al-Abad, Sabrin Al-Abad e Hanim Murad. O objetivo principal desta iniciativa pioneira é o de promover um jogo entre mulheres. No início, os jogadores estavam sorrindo no túnel. Eles ficaram surpresos com a presença de mulheres na arbitragem, mas assim que o jogo começou, não houve piadas e todos ficaram sérios. A Federação Jordaniana de Futebol quer que mais mulheres se envolvam no esporte, e a árbitra do jogo disse que sua missão é fazer diferença no país. وكنت هيك أتمنى إنه أكون على قدر هالمسؤولية الحمد لله. وجودنا بالمجتمع، تأثيرنا بالمجتمع. Influenciar a sociedade é uma ambição minha. É importante ter um impacto positivo onde vivo. Participar da Liga Profissional traz uma boa imagem para as mulheres. Quero enviar uma mensagem para todos. As mulheres podem trabalhar em qualquer área. Agora, o próximo passo para as mulheres árbitras da Jordânia é poder participar de jogos das Copas do Mundo masculina e feminina. E agora a história do aposentado. Ele está aposentado das pistas desde 2017, já foi chamado de o Homem-Raio, é o ex-velocista Usain Bolt, que continua carismático e irreverente. Durante um evento beneficente em Dubai, o jamaicano, que conquistou 8 medalhas de ouro nas Olimpíadas, disse que poderia ter vencido os 1.000 metros nos Jogos de Tóquio. A lenda do atletismo Usain Bolt disse que poderia ter deixado a aposentadoria para ganhar o 4º título olímpico consecutivo dos 100 metros rasos em Tóquio neste ano, insistindo que o tempo estava ao seu alcance. Eu poderia ter vencido os 100 metros das Olimpíadas de Tóquio. Bolt afirmou que foi frustrante assistir aos Jogos Olímpicos de sua casa na Jamaica. Enquanto seus compatriotas fracassaram, o italiano Lamont Jacobs conquistou uma vitória surpreendente. Eu realmente senti falta. Gostaria de estar lá porque vivi para esses momentos. Por isso foi difícil de assistir à distância. Usain Bolt conquistou 8 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, sendo tricampeão dos 100 metros rasos, 3 vezes vencedor dos 200 metros rasos e primeiro lugar no revezamento 4 por 100
em Londres 2012 e no Rio 2016. O ex-velocista perdeu a 9ª medalha dourada devido à comprovação de doping de seu companheiro Nesta Carter em Pequim 2008. A primeira final olímpica dos 100 metros desde a saída do grande showman do atletismo teve o italiano Jacobs marcando 9,8 segundos no Estádio Nacional de Tóquio, esvaziado pela Covid-19. Hoje, com 35 anos, pai de 3 filhos, Bolt se envolveu com futebol e música desde que se aposentou. Ele chegou a considerar um retorno às competições em Tóquio. Tudo uma questão de motivação. Para as Olimpíadas seria diferente. Já fez tudo no esporte, seu nível mais alto. A irreverência continua a mesma dos tempos de hegemonia nas pistas. Bolt acredita que nenhum dos atletas atuais seja capaz de bater seus recordes mundiais de 100 e 200 metros, raramente ameaçados desde que ele os estabeleceu em 2009. Sinceramente, não acho que tenha visto alguém desta geração que possa quebrar meus recordes mundiais. Então acho que tenho mais alguns anos antes que consigam realmente fazer isso. A violência cresce na fronteira entre Polônia e Belarus em meio à crise migratória que pode durar meses, inclusive anos. A declaração foi feita pelo ministro da Defesa polonês em entrevista a uma rádio do país. De acordo com oficiais poloneses que patrulham a fronteira, autoridades de Belarus têm dado suporte aos migrantes bloqueados ao norte da Polônia. Acreditamos que as autoridades bielorrussas estão envolvidas na distribuição de granadas de atordoamento, porque não é algo que se pode comprar na esquina. Alguém deve ter dado a eles. Do lado bielorrusso, imagens mostram migrantes sendo movidos por autoridades do país para um armazém. No local foi oferecido chá, colchões e abrigo para que pudessem passar a noite. Centenas de pessoas vindas do Oriente Médio, a maioria curdos, estão bloqueados na fronteira entre os países, onde enfrentaram temperaturas próximas de 0 grau. A União Europeia acusa o governo de Belarus de estimular a crise como represália às sanções impostas contra o regime de Minsk. Segundo a imprensa estatal bielorrussa, o presidente Alexander Lukashenko e a chanceler alemã Angela Merkel chegaram a um acordo para que a crise seja discutida com Bruxelas. Os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido, França, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália e Japão, assim como da União Europeia, pediram a Belarus o fim imediato da crise na fronteira do país com a Polônia. Países membros do G7 condenam o que chamam de campanha agressiva por parte do governo bielorrusso, a fim de evitar novas mortes e mais sofrimento. O grupo acusa o país de querer desviar a atenção de violações dos direitos humanos por parte de bielorrussos. Em um comunicado assinado pelos países membros em conjunto com a União Europeia, eles condenam a organização por parte do regime bielorrusso pela imigração ilegal em suas fronteiras. O que está acontecendo na fronteira de Belarus é uma tentativa deliberada de desestabilizar não apenas a Polônia, mas outros países vizinhos como a Letônia, para garantir que a Europa se enfraqueça na promoção da agenda de outros povos. A declaração pede que o regime de Alexander Lukashenko ponha fim no que chamam de campanha agressiva para evitar novas mortes e mais sofrimento. Os países do G7 também pedem a Belarus que conceda às organizações internacionais acesso imediato para ajuda humanitária. Vários milhares de migrantes procedentes principalmente do Oriente Médio estão acampados há dias na fronteira. Todos têm esperança de poder cruzar o limite e, com isso, entrar na União Europeia. Os países ocidentais acusam Belarus de ter provocado a crise em resposta às sanções internacionais contra autoridades bielorrussas na esteira da repressão dos protestos da oposição em 2020. Polônia, Lituânia e Letônia se recusam a receber esses imigrantes. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. A
A irmã aqui, o que foi, irmã? Conta pra mim. Eu cheguei aqui, sabe, com a angústia, assim, um apeito no peito, sabe? Agora, graças a Deus, saiu. Glória a Deus, foi tudo embora. E você? Missionário, eu cheguei aqui com dor de cabeça desde ontem à noite que eu estava com a cabeça doendo. Acabou de sair até depois da volta da vitória. Oh, glória a Deus. Tem mais coisa aí. Pega o seu testemunho e conta pro diabo não anular sua bênção. Ganha e vai perder. Você foi o quê? Eu estava angustiado. Deus usou o Senhor e me curou. Oh, que coisa bonita, pessoal. Aqui, Maisha, você foi o quê, irmã? Eu estava amargurada e agora estou livre. Olha que quanta gente tá fechada aí. Agora só tem negócio de alegria aqui. Quando você terminar o culto, você vai sair daqui como se estivesse flutuando pelo espaço de Deus aí. Você vai ter uma comunhão firme aqui hoje. Você foi o quê? Quando eu cheguei aqui, que eu sentei, pastor, eu comecei a desfalecer, comecei a passar mal. Só que eu fiquei quieta aqui. Eu falei, Senhor, quando começar a oração e eu ficar boa, eu vou contar o testemunho. Aham. Já contou? Contei agora. E ficou boa? Então ficou boa. Fiquei boa. Mas tem gente que está perdendo, hein? Nunca esconda o que Deus fez, irmão. Nem que seja numa fração de 10 segundos, você fala o que aconteceu, porque Ele operou. Você tem que dar a glória a Ele. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, bom descanso e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.